Vários acidentes marcaram o primeiro mês do ano, como o naufrágio do navio Costa Concórdia, na Itália, e o desabamento de 3 prédios no centro do Rio de Janeiro. Mas quem paga as indenizações para as famílias das vítimas? É o que vamos descobrir agora na reportagem de Murilo Carvalho. Este casal assistia a uma peça de teatro quando o drama deixou a ficção e passou à realidade. A apresentação acontecia dentro do Costa Concórdia, o transatlântico que naufragou em janeiro em uma ilha do litoral da Itália. Cenas que vão acompanhá-los para o resto da vida. É um pesadelo que a gente gostaria de virar a página, mas é difícil. É difícil porque isso marca muito todos nós, né? Então, acho que vai levar muito tempo para conseguir superar. Este homem trabalhava no centro do Rio de Janeiro no final do mês passado. É operário e cuidava de uma obra em uma sala comercial. Estava indo embora quando o prédio começou a ruir. Só deu tempo de entrar no elevador e contar com a sorte. Eu vi as paredes caindo, o teto caindo. A única coisa que eu tinha que fazer era voltar para o elevador. Era a única solução que eu tinha. Aí eu voltei para o elevador. Foi muito rápido. Eu pensei logo em me jogar no chão e me segurar no material que estava no chão, que era saco de areola. Aí me segurei no assoalho do elevador. Quando chegou lá embaixo, eu não senti muita pancada. A pancada foi forte, mas não senti muito impacto. E amorteceu um pouquinho. Ele é sobrevivente deste acidente, de causas ainda desconhecidas e que matou pelo menos 17 pessoas. Eles sobreviveram a este outro, também com 17 vítimas fatais. Ambos ganharam repercussão internacional e para ambos fica a dúvida. No final, quem é que vai pagar a conta? Porque são casos em que cabe a indenização por danos morais. Mas qual é o procedimento? No caso do navio, já circula a informação de que a empresa vai indenizar cada passageiro e ainda ressarcir os custos da viagem frustrada. Em relação ao prédio, como ainda não há uma causa definida para o acidente, resta esperar. É o que diz o procurador-geral da OAB do Rio de Janeiro, Ronaldo Kramer. Segundo ele, antes de pleitear uma indenização, a vítima tem que saber quem foi o responsável pelo acidente. Hoje, pelo noticiário, pelo que a gente depreende das notícias, até de informações da polícia e dos órgãos competentes do Estado, há várias possíveis causas para o desabamento. Então, enquanto não se souber a causa, não se saberá quem é o responsável. Sem um responsável, as vítimas os prejudicados não podem entrar na justiça com a ação, porque eles têm que apontar quem vai ser o réu dessa ação, quem, na visão deles, é o responsável pelo desabamento. No caso do prédio, a apuração fica por conta do governo do Rio, já que os parentes não precisam produzir provas. Kramer faz uma estimativa sobre os valores das indenizações. Para o dano material, a comprovação, a fixação da indenização por dano material é o prejuízo que a pessoa sofreu. A pessoa vai comprovar o quanto investiu na sala, na loja, no local e com isso vai ter a indenização naquele valor pelo dano material. Agora, no que tange ao dano moral, isso não se tem um parâmetro, né? A Justiça, ela usa critérios de acordo com o caso concreto, analisando o caso concreto, para fixar o valor do dano moral. O fato é que o operário quer mais viver sem outros grandes sustos e buscar a justiça. Perder, não perdi muita coisa não. Eu acho que eu ganhei, porque se Deus me manteve vivo até agora, acho que ele tem um plano na minha vida. Já o casal, agora que o susto passou, aguarda as informações da empresa para saber se vai ou não entrar na justiça. Nós só recebemos uma informação oficial da empresa, que foi por telefone, depois e-mail e carta, dizendo que ela iria ressarcir os custos com a viagem. Essa informação dessa indenização da bagagem, danos que está na imprensa, ela não nos foi comunicada oficialmente. Então, a gente não tem como dizer que vai aceitar ou não. Nós achamos que essa indenização, se for isso mesmo, ela é muito pouca para o caso de danos morais. E para falar sobre este assunto, nós recebemos o advogado Rafael Freitas, especialista em direito civil. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Letícia. No caso do acidente com o Costa Concórdia, já está sendo feito um acordo para o pagamento de indenização aos sobreviventes. Como é que funciona? Eles podem recusar? Bem, Letícia, a questão do acordo, ele, por um lado, ele é muito benéfico porque diminui todo o processo judicial que eventualmente poderia surgir. Agora,
se o acordo efetivamente for cumprido e for firmado entre as pessoas, as pessoas não precisam cumprir, não é que precisam cumprir, não precisam aceitar da forma que está sendo proposta pelos possíveis responsáveis. Então, há uma parte que é uma parte negocial dentro desse acordo, que feito o acordo, realmente há necessidade de ser cumprido. Agora, as pessoas não precisam efetivamente aceitarem as propostas que estão sendo feitas. Há uma ponderação de cada caso, cada pessoa, porque cada pessoa teve um prejuízo moral, cada pessoa teve um prejuízo material, e por conta disso a avaliação vai ser pessoal nesse contexto. Ok. Nós temos algumas dúvidas sobre esse assunto gravadas nas ruas. Vamos ouvir a primeira pergunta. Oi, meu nome é Otávio, sou estudante e eu queria saber como são feitas as bases de cálculo para quem perdeu algo e como provar os bens. Então, como é que é feito nesse caso para comprovar esses bens? Bem, cada pessoa que se sentir lesada nesse caso deve comprovar por meio de notas fiscais, recibos, provas testemunhais, provas periciais que eventualmente tenham isso fora do processo judicial, para demonstrar não só para a empresa no momento de firmamento do acordo, mas também no momento posterior, caso o acordo não seja firmado. Então, as pessoas têm que colher todos os meios de prova possíveis para demonstrar realmente e efetivamente quais foram os prejuízos, principalmente materiais, porque os morais a gente entra numa esfera um pouco mais subjetiva, que aí vai ser avaliada também por cada pessoa ou pelo magistrado, no caso. E quais os prejuízos, então, que podem ser considerados no caso do dano material? No caso do dano material, podem ser considerados a título de ressarcimento ou para um possível pedido de ressarcimento dos prejuízos, os bens, os pertences, as malas, as vestimentas, eventualmente algum aparelho que foi adquirido nessa viagem, mas também os objetos e os bens singulares, ou seja, aqueles que têm uma peculiaridade e que acarretam um entendimento de um valor mais personalíssimo para essa pessoa que era proprietária. Então, há uma necessidade realmente de comprovação. É difícil, mas há uma necessidade de comprovação desses bens. Ok. Bom, e vamos ouvir mais uma pergunta sobre esse assunto. Meu nome é Ian, sou estudante. Eu queria saber se existe diferença na indenização de quem perdeu um bem e de quem perdeu um parente. Então, existe essa diferença? Como é que é feito esse cálculo? Olha, a diferença envolve principalmente os bens que estão sendo ponderados nessa relação. Se um objeto que foi perdido, ele também não pode ter o mesmo valor jurídico de ressarcimento para com uma pessoa que eventualmente foi acometida pela morte. Então, a gente precisa ponderar os valores envolvidos para saber efetivamente qual é a grandeza e a consequência de um ressarcimento. Um bem perdido, obviamente que ele não vai ter a mesma indenização material e moral para com uma pessoa que sofreu alguma lesão ou até mesmo em caso de morte. Ok, e nós temos mais uma dúvida gravada nas ruas, vamos ouvir. Meu nome é Ana Cláudia, sou merendeira. Eu queria fazer uma pergunta. O valor da indenização pode ser paga pelos possíveis culpados? Pode haver essa divisão? Letícia, a questão envolve não só a responsabilidade civil e uma responsabilidade relacionada também com o Código de Defesa do Consumidor, dependendo de qual fato que gerou, o fato gerador dessa indenização, mas de forma geral, de forma ampla, sem analisar cada caso, é importante verificar que essa responsabilidade ela é solidária e é uma responsabilidade passiva. Mas para que isso aconteça, é necessário que sejam apurados os fatos e com uma indicação de quais sejam as pessoas envolvidas no polo passivo, que são os réus ou os requeridos no caso de uma eventual demanda contra essas pessoas. Então, de modo geral, essa indenização será dividida para com os responsáveis por esse fato gerador. Ok, muito obrigada pela participação e uma boa tarde. Eu que agradeço, obrigado. Boa tarde.
Veja em instantes, Superior Tribunal de Justiça determina que mulher do traficante Ney da Rocinha continue presa. Ela é acusada de associação para o tráfico. E você também pode acompanhar as notícias do Judiciário no Twitter da Rádio Justiça. Acesse twitter.com/Rádio Justiça. A gente volta em instantes. Há 25 anos de estrada, 14 álbuns, 2 indicações ao Grammy Mundial e muitas histórias boas ao longo da carreira. No refrão desta semana, a cantora Margareth Menezes solta a voz e mostra toda a sua versatilidade. Gente de terra, parente de fogo, de água, debaixo do céu. E no quadro Pauta Musical, você acompanha uma conversa sobre a música FM Rebeldia. Tudo isso você confere no refrão desta semana, que está imperdível. Refrão, um jeito diferente de escutar música. A TV Justiça é um canal fundamental para a aproximação do judiciário com a população. É justamente pela via da TV Justiça que as decisões são colocadas à disposição de toda a comunidade e desmistificando a forma de julgamento, aquela ideia de um judiciário inacessível. Então torna mais fácil, mais prático e mais próximo da população o conhecimento do judiciário. Então o sentimento de justiça é justamente de estar em paz, na inteireza do exercício dos seus direitos e obrigações. Como no trânsito, o mar também possui suas regras de tráfego. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. E como no trânsito das cidades, no mar também ocorrem acidentes. As imprudências no mar podem causar acidentes tão graves quanto no trânsito. Neste verão, vamos cumprir as normas de segurança no mar. Uma campanha da Marinha do Brasil para a segurança no mar. Não deixe que a alegria de alguém morra na praia. Operadoras de telefonia celular questionam no Supremo uma lei do estado de Mato Grosso do Sul que proíbe que os clientes tenham um prazo para utilizar os créditos de telefones pré-pagos. A lei do estado de Mato Grosso do Sul, questionada no Supremo, proíbe as operadoras de celular de definir um prazo para a utilização de créditos de telefones pré-pagos. O objetivo seria garantir os direitos e os interesses econômicos do consumidor. A legislação também prevê que as operadoras que descumprirem a regra estarão sujeitas às sanções administrativas do Código de Defesa do Consumidor, como multa, suspensão temporária da atividade, revogação da concessão e cassação da licença. No processo apresentado ao Supremo, a Associação das Operadoras de Celulares alega que a lei contraria a Constituição Federal, que diz que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União. A associação pede uma liminar para suspender a lei até o julgamento final do processo. O relator é o ministro Marco Aurélio. Já estão abertas as inscrições para a segunda edição dos testes públicos de segurança do Sistema Eletrônico de Votação. Os testes terão no máximo 25 participantes, divididos em até 10 grupos, e vão ser realizados na nova sede do Tribunal Superior Eleitoral de 20 a 22 de março. Durante 3 dias, os participantes vão poder promover ataques aos componentes da urna eletrônica para verificar se há falhas ou se o sistema é suscetível a violações e fraudes. A ideia é dar ainda mais transparência ao processo eleitoral e mostrar a segurança do sistema eletrônico de votação.
As inscrições podem ser feitas no site do TSE até o dia 17 de fevereiro e as propostas deverão ser encaminhadas até o dia 13 de março. A grande novidade este ano é a fase de preparação dos testes. De 6 a 8 de março, os participantes terão acesso aos códigos-fonte dos sistemas eleitorais, uma espécie de tradutor de como deve ser o funcionamento da urna eletrônica. Além disso, os participantes assistirão a uma palestra sobre os sistemas eleitorais, o que, em teoria, poderá facilitar as tentativas de ataques. Os testes serão acompanhados pelas comissões avaliadora e disciplinadora e também por observadores das áreas de tecnologia e segurança da informação. Todo o ambiente será monitorado por câmeras. Os resultados e conclusões dos testes serão apresentados em audiência pública no dia 29 de março. A primeira edição dos testes públicos de segurança foi realizada em 2009 e contou com a participação de 37 investigadores. Nenhum deles conseguiu burlar o sistema eletrônico de votação. A companheira de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, apontado como chefe do tráfico de drogas na favela da Rocinha, vai continuar presa. A defesa alegou que a prisão foi ilegal, mas o Superior Tribunal de Justiça não concordou com esse argumento. O presidente do STJ, ministro Ari Pargendler, considerou que o habeas corpus envolve tema controverso e deve ser debatido no julgamento de mérito do pedido. Após negar a liminar, o ministro solicitou informações ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quando o STJ analisa uma liminar, ele trata da questão da presença ou não dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Ele não está analisando se cometeu ou não um delito. Ele está analisando, existe requisito para prender, a soltura daquela pessoa representa risco ao processo ou risco à sociedade? E nesse primeiro momento, o STJ não analisará se existe ou não o crime. Isso ficará a cargo do juiz de primeiro grau, que após analisar as provas, verificará. A investigada recebeu voz de prisão em flagrante na delegacia por crime de associação para o tráfico. A defesa alega que a prisão foi ilegal, pois no momento em que foi detida, ela estava num salão de beleza e não portava drogas, documentos, dinheiro ou qualquer outra prova que justificasse o flagrante. Ainda de acordo com os advogados, por ser companheira de Antônio Francisco Bonfim Lopes, conhecido como NEM e apontado como chefe do tráfico na favela da Rocinha, a mulher estaria sofrendo perseguição da polícia. O juiz de primeira instância considerou que a companheira de NEM, em liberdade, poderia desencorajar testemunhas a colaborar com a justiça. Em segundo grau, esse entendimento foi mantido. Agora é a 5ª turma do STJ que deve analisar o caso. A relatora do habeas corpus é a ministra Laurita Vaz. E nós ficamos por aqui. E lembrando, os programas da TV Justiça também estão no YouTube. O endereço é youtube.com/STF. Outras notícias do Judiciário no Jornal da Justiça, segunda edição, às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você e um ótimo final de semana.